todos. Muito obrigada pela presença. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Viviane Lalo, ou Vivi Lalo, para os íntimos, todos vocês. E é um grande prazer, um imenso prazer estar aqui, podendo participar com vocês desse workshop em prol da nossa casa Cura-te, que foi um dos meus grandes chamados. A partir de lá e de uma outra casa, que eu iniciei minha jornada neste momento como terapeuta, curandeira, ayahuasqueira. Então, quantos de vocês aqui conhecem, já experimentaram a ayahuasca? Levanta o braço, por favor. Bastante pessoas, são os novos humanos. Acho que é mais fácil perguntar quem de vocês ainda não conhece a ayahuasca. Ainda não. Aqui a gente vai falar sobre a importância da ayahuasca para o novo humano. Ah, mas para eu ser esse novo humano, eu vou precisar consagrar a ayahuasca? Não e sim. Se você deseja uma expansão de consciência mais rápida, porque não há mais tempo, eu sugiro que sim. Se você deseja que seja mais lenta, fica a critério. Eu cheguei no Cura-te no momento de dor. A maioria das pessoas chegam na dor, muito pouco chega no amor. E na ayahuasca não é diferente. A ayahuasca é o espelho que a natureza nos oferece para que o eu se lembre do nós. É o vinho das almas, o espelho do espírito. E foi através dessa medicina tão sagrada, dessa tecnologia espiritual, dessa biotecnologia espiritual, que eu tive grandes despertares e grandes curas. A ayahuasca, ela não vai te curar, ela vai te mostrar aonde é que você está escorregando, aonde é que você está deslizando, onde você não está fazendo o que você deveria fazer. E o que é a ayahuasca? A ayahuasca é uma junção de duas plantas, o cipó, o jagube ou o mariri, conhecido na língua quechua. Ela está na Amazônia. Nós somos muito privilegiados porque nosso país é um dos que é permitido a ayahuasca. Tem muitos que são proibidos. E ela está na Amazônia peruana brasileira. Então nós somos muito privilegiados. E através da ayahuasca eu recebi muitas curas. Inclusive eu expurguei possivelmente câncer, possivelmente tumor. Porque eu tive a oportunidade de perguntar para ela o que eu estava limpando. E ela me disse: o câncer de amanhã, as mágoas, os ressentimentos, as dores mal-curadas, enfim, tudo estava dentro. Nada estava fora, como todos os irmãos aqui falaram. Que é esse momento que a gente tem que olhar para dentro e fazer as nossas verificações. E essa junção dessas duas plantas, tão poderosa, tão sagrada, que eu tenho muito respeito. Eu não consagro a ayahuasca por consagrar e não faço uso dela por fazer. Para mim sempre tem que ter um propósito. Então eu sempre coloco para ela e eu me dirijo a ela como a Boema. No começo desse ano eu tive um convite na sala da minha casa, no dia 1º de janeiro. A Boema esteve na minha sala me convidando para fazer uma formação de xamã. Eu falei, eu? E ela esteve lá. E eu senti a presença dela e ela me disse: o mundo precisa da ayahuasca. Eu, como assim o mundo precisa da ayahuasca? Eu consagrei a ayahuasca em 2017 e agora eu venho e recebo essa mensagem que o mundo precisa da ayahuasca. Por quê? Porque a ayahuasca, ela é um acelerador. Tem acelerador de partículas? Ela é um acelerador de ondas. E através dessa planta de poder maravilhosa, eu não tenho palavras para descrever.
ela nos mostra onde é que a gente precisa, para onde é que a gente precisa olhar, onde a gente precisa ressignificar, o que a gente precisa se curar, porque não é sobre o outro, é sobre nós. Nunca é o outro. O outro, ele sempre vai ser o reflexo de nós mesmos. Então, tudo aquilo que eu projeto no outro é algo que eu tenho que olhar para dentro e eu fico olhando para fora. E quando eu faço uso dessa medicina sagrada, ela vai me mostrar o que eu realmente preciso olhar. Para onde eu preciso dar ênfase. Então, vivemos na era do agora, mas a floresta nos canta e sopra, revelando uma linguagem própria que não se aprende em livros, mas na escuta profunda da alma. A ayahuasca, ela traz essa conexão com a nossa alma, com a nossa consciência. A ayahuasca, ela é um portal, uma chave, um espelho, que não mostra a sua aparência, mas sim o que está por trás de tudo aquilo que você pensa ser. A gente pensa tanta coisa de nós mesmos, e principalmente pensamos muita coisa dos outros, sempre achando que é o outro. E aí quando você toma o chá milagroso, ele te coloca um espelho na frente e faz você refletir cada imagem que você está vendo. E essa reflexão das imagens te traz a escuta interna, de se auto-perguntar o que eu estou vendo no outro que eu não quero ver em mim, que eu não quero trabalhar em mim. E ela traz. Então, também, essa correria do dia a dia que a gente está, esse bombardeio de informações, é redes sociais, é aquela pressa, como os meninos, né, o Fábio e o Luiz falaram, é as escolhas, como bem o Braga falou, que a gente vai sentindo um vazio na alma. A gente vai percebendo o quanto a gente está se distanciando do nosso eu. E esse vazio, ele traz dores. E foi uma dessas dores, essa dor que me fez buscar ajuda na parte espiritual, e eu cheguei até, a ayahuasca chegou até mim. Porque esse vazio da alma, ele é o sintoma de que a gente esqueceu a nossa floresta interna. E essa pressa que a gente perde desse ritmo, que a gente acaba perdendo desse nosso ritmo interno. A correria, né, e tantas outras coisas, as redes sociais, a ansiedade que foi falado, depressão. E a gente vai perdendo porque a gente vai se desconectando da nossa essência. A gente vai se desconectando com o nosso eu. E para a gente se conectar com nós, primeiramente a gente precisa estar conectado com o eu. Nosso eu, a nossa centelha, nosso eu sou, o nome que cada um quiser dar. Mas é, no fundo, a nossa consciência. A gente fica o maior tempo da vida focado no nosso ego, deixando ele ditar as regras. E aí a gente esquece desse eu. Então essa desconexão, ela vem no gatilho do vazio. Aí aqui a gente pode ver buscas incessantes por preencher esse vazio com os ruídos externos através de um consumo excessivo de álcool, de redes sociais, das comparações, dos julgamentos, do tabagismo, drogas, sexo e rock and roll. E muitas vezes essa desconexão com esses ritmos naturais do corpo e da vida, a gente vai perdendo essa escuta profunda da alma, o isolamento espiritual e a dificuldade de encontrar esse propósito. Mas a doença, ela é a desconexão, e a medicina, ela faz essa reconexão. A ayahuasca, ela não é um escape da realidade, ela é um choque de realidade que te devolve a capacidade do sentir de quem realmente você é, de quem você nasceu para ser, de onde você veio, para que você veio e para onde você vai. As pessoas não se perguntam quem elas são. Quando você pergunta quem é você, aí a pessoa fala: eu sou médico, eu sou advogado, eu sou professor.
Não, você está médico, você está advogado e você está professor. Mas muitas vezes as pessoas não sabem realmente quem elas são. E a ayahuasca, ela devolve isso para a gente. Ela traz a clareza. Ah, mas eu para ter clareza eu preciso? Não, não precisa. Mas como eu disse, ela é um acelerador. E como a gente não, como foi dito aqui, não há mais tempo, a gente está no limiar, a gente precisa não correr para não virar uma ansiedade, mas a gente precisa agilizar. E ela ajuda nesse processo. Ela ajuda a gente a olhar aquilo que a gente não quer ver. Ela ajuda a gente a tratar aquilo que a gente nem sabe que precisa tratar. Ela ajuda a gente a enxergar a vida de uma forma diferente. E mais, ela ajuda a gente a enxergar as pessoas, olhar para as pessoas, prestar atenção nos animais, o canto dos pássaros, as árvores, as flores, a voltar para a natureza, que é o natural. Sair desse mundo robótico, sair da Matrix 100% a gente não consegue, porque a gente vive nessa Matrix, mas a gente precisa aprender a transitar, a não deixar que ela dite as regras, junto com o nosso ego. Então a medicina da floresta é onde tudo começa. A ayahuasca não te dá nada, ela te devolve tudo que você perdeu. É uma aliança sagrada, não uma simples descoberta, mas uma revelação espiritual. Essa bebida sagrada chamada ayahuasca carrega nas sílabas o sussurro da floresta e o eco das estrelas. Ela se conecta com a terra e te conecta com o mundo superior, com o visível e com o invisível, com o mundo imaterial, com o mundo material. Então você consegue transitar nesses mundos estando na Matrix, não surtando, como a gente vê muitas pessoas surtando. E eu já estive nesse lugar, eu já adoeci na Matrix. Não que a gente tenha que sair todo mundo desesperado, não é isso. A gente tem que buscar alternativas que não nos deixem adoecer. E a ayahuasca nos proporciona essa alternativa, inclusive para que a gente possa não adoecer, e se adoecer, para que a gente possa ter consciência do porquê a gente adoeceu e fazer o caminho de volta. Que a gente cocria a nossa realidade, criamos a nossa doença, criamos a nossa cura. Então esse processo de despertar, como a reconexão acontece, o despertar não é sobre ver, mas sobre o sentir, integrar e viver a verdade. Não é alucinação, é revelação. Se alguém falar para você, nossa, aquilo lá faz a gente alucinar, é alucinógeno. Não, é interógeno, é de dentro para fora. Tudo que você vê é seu. Uma vez eu ouvi a frase, você viu, gostou, doeu? Toma que é seu. Nossa, doeu. Falei, quem essa pessoa é para falar isso para mim? E aí eu entendi, realmente é meu. Se doeu, toma que é seu. Toma que é seu no sentido de que, olha para isso, o que isso está querendo te mostrar? O que isso está querendo te dizer? E a ayahuasca te traz essas revelações. É só conversar com ela e fazer perguntas. Vamos aprender a fazer perguntas. E o novo humano? E o novo humano? Onde ele entra nessa história toda? O novo humano é aquele que transformou a experiência em consciência, integrando a visão na ação. Porque não adianta nada a gente ver um monte de coisa e não saber o que fazer com aquilo. Não, transformar em ação. É entender, perguntar, entender e transformar na ação. Porque a verdadeira medicina é a medicina da vida. É quando a gente volta para casa e tem que colocar na prática tudo aquilo que a gente viu e tudo aquilo que a gente acessou. E aí no trânsito, lá no trabalho, com aquele chefe às vezes muito exigente, com o nosso colega de trabalho que às vezes pisa no nosso carro, lembrando sempre que não é o outro, é sempre sobre nós. Então tem 3 passos que eu coloquei aqui, que seria o sentir, o integrar e o agir. O sentir permite que as emoções fluam sem julgamento
E a cura é sentir o que foi reprimido, liberando culpas, medos, traumas, tristezas, através do purge, que não é doença, é liberação. O purge é uma liberação. A integração. Traga a sabedoria da experiência para o seu cotidiano. E essa integração é trazer o céu para a terra. De traduzir o invisível em gestos concretos, transformando a relação com sua vida, seu corpo e principalmente com o planeta. O novo humano tem uma grande responsabilidade de cuidar do planeta. Esse é uma das nossas maiores responsabilidades. É a gente saber que a gente está aqui para ser feliz e para fazer o nosso próximo se sentir feliz também e cuidar do planeta. E o agir, o primeiro passo da cura, é uma ação consciente. Qual pequena atitude você pode tomar hoje, com base no que sentiu? Lembrando que a floresta não quer apenas que você tenha visões, ela quer que você mude suas ações. Isso é o mais importante do que ter visões. Porque se você tiver um monte de visões e não souber o que fazer com elas, o que vai adiantar? Precisa transformar em ações. Senão não vale a pena, né? Então essa pequena atitude consiste em trazer as mudanças numa cerimônia de ayahuasca para a sua cerimônia da vida. Porque esta é a maior cerimônia. Tá lá, passar o que tem que passar, olhar o que tem que passar, às vezes não é tão fácil. É bem desafiador muitas vezes, depende da quantidade de conteúdos que você tem para limpar. Mas isso ainda não é o mais desafiador. O mais desafiador é a gente trazer para a vida e colocar na prática. Aí sim a gente pode ser chamado de novos humanos. Então esses são os 3 passos: sentir, integrar e agir. E aí vem para a transformação. Transforma a ação. O novo humano não é o que viu uma nova visão, é o que vive uma nova verdade. A ayahuasca não é uma poção mágica, ela é um acelerador de consciência. Mas o trabalho real é contínuo, é no solo, é no agora. A pergunta é: o que você vai fazer com aquilo que viu? Porque mais importante do que viu é a transformação. Acabei acelerando um pouquinho, mas é o que está no slide já. Então a floresta continua sussurrando nas decisões que você toma, nos relacionamentos que você escolhe manter, na forma como você se trata, na forma como você trata o outro, na forma como você trata o mundo. A ayahuasca vem para nos tirar dessa inércia existencial. E muita gente nessa inércia existencial. Muita gente. Não podemos salvar o mundo, mas podemos nos salvar. E nos salvando, com certeza, pelo nosso exemplo, a gente consegue fazer a diferença no mundo. Então a ayahuasca ela vem para nos tirar dessa inércia existencial, nos acordar desse sonho holograma, nos despertar, acordar para a verdadeira existência divina, que é a nossa natureza. Estou apanhando aqui você. Ah, tá. Então, eu vou convidar vocês agora para vocês fecharem os olhos neste momento, se acomodem, alinhem a sua coluna, se conecte com o seu eu, se conecte com a natureza que existe dentro de você e sinta essa canção, sinta pelas células do seu corpo, sinta a tua alma, o teu eu, e ao mesmo tempo vamos inspirando e expirando. Essa
tudo que não é verdadeiro, soltar máscaras, desfazer armaduras e apenas sentir, respirar com presença, ouvir com o coração, falar com a alma. Você não está perdido, está se lembrando. Cada lágrima que cai lava o véu dos olhos.
Vamos sentindo, vamos integrando, vamos recebendo essa luz, essa força, esse amor. Vamos integrando com gratidão, vamos integrando com cura. Vamos inspirando e expirando, agradecendo por esse momento, agradecendo por essa oportunidade do aqui e do agora. No seu tempo, no seu momento, podem abrir os olhos. Tenho imensas informações para falar da ayahuasca. Não dá para falar em 40 minutos. Mas o que eu posso dizer para vocês? Não tenham medo. Se permitam. Não tenham medo de olhar para as sombras. Todos nós temos sombras. E essas sombras precisam ser iluminadas. E como eu disse no começo, a ayahuasca ela é esse acelerador. Não é às vezes numa cerimônia. Às vezes na primeira cerimônia você pode não acessar nada, pode achar que nem fez efeito. Mas se permita. Se permita uma, se permita duas, se permita 3, 4, 5. Vai indo no seu tempo, no seu momento, sem forçar nada. Mas vai. Porque realmente, muitas perguntas que nós nos fazemos, e às vezes o fazemos para nós ou fora de nós, a gente consegue essas respostas. Porque elas já estão dentro de nós. Mas na correria do dia a dia, na ansiedade de fazer e acontecer, a gente não para se ouvir. E aí ela vem, no começo vem uma força para limpar as toxinas, para limpar as possíveis doenças que provavelmente estamos desenvolvendo no corpo. E aí depois passa. Aí depois vem a parte que é essa parte sublime, que é essa parte de trazer as respostas, de nos conectar com a nossa essência, nos conectar com a nossa alma, nos trazer mais confiança, mais ação. Então, o que eu posso deixar para vocês aqui de mensagem? Passar mal, a gente já passa na vida. Então, se você for na cerimônia de ayahuasca, muita gente fala, mas chega lá, vou ter que fazer limpeza. Agradeça. Pergunte para a sua limpeza qual é, o que você está eliminando, quais as toxinas, qual a doença, qual o estresse, qual a raiva, o trauma. Ela responde. E antes mesmo de você perguntar, antes de você chegar no final da pergunta, já vem a resposta. É se conectar. Então, a gente passa mal na vida, como seria a gente se permitir a trabalhar tudo isso que nos faz passar mal na vida? Isso é o verdadeiro passar mal na vida. Então, eu posso dizer que a minha vida é uma antes e depois. Eu já consagro a ayahuasca desde 2017, foi todo um processo de desconstrução e construção. E isso é no dia a dia. Não é porque eu faço o uso da medicina que eu não tenho desafios. Todos nós temos desafios. Mas a gente consegue passar de uma forma bem mais tranquila, bem mais leve, e também a gente consegue auxiliar outras pessoas. Porque da primeira vez que eu consagrei, eu falei que eu gostaria de levar isso para o mundo. E eu nem sabia como. Mas aí, esse ano, no dia 1º, veio essa informação, a Abuela, na sala da minha casa, me convidou para trabalhar, para servir a medicina. E ela falou, filha, chegou a hora, não há mais tempo. O mundo precisa conhecer a medicina. Então, se você se permite conhecer, você vai entender o que eu estou falando. Eu faço cerimônias com a medicina individual, terapêutica, casais e família, porque o foco realmente é a família. Pequenos grupos. Mas, se vocês sentirem o chamado de fazer uma egrégora maior, o Curat também faz cerimônias. Não sei se ainda é aberto a todo o público, porque a casa ainda não comporta. Por isso que nós estamos aqui contribuindo com essa causa. Cada um que está aqui é um tijolinho do Curat da Sede Nova. Cada um de vocês que contribuiu com esse evento. E os que contribuíram não puderam vir também. É um tijolinho dessa nova sede. E lá tem cerimônia de ayahuasca em grupo, ministrada por nosso dirigente, Ronaldo, e
No site do CURET tem as informações. Se não for aberto ao público ainda, porque falta de espaço, com certeza na próxima sede vai ser maior e vai ter espaço para acolher todo mundo, todas as pessoas que sentiram no coração. Vou deixar aqui para vocês também o meu contato, caso vocês queiram fazer individual. Eu tenho um espaço terapêutico aqui mesmo dentro do centro comercial, eu faço lá, é bem ancorado. E as pessoas que já fizeram se sentiram muito bem, então estão vivos. E é isso, pessoal. Tá aqui, deixo para vocês como uma mensagem, o meu convite, né? E essa jornada de autocura e despertar da consciência através da medicina sagrada com a Chama Vive Lá. Muito obrigada a todos. Gratidão imensa pela oportunidade. E até uma próxima. Gratidão. Só uma pergunta, quem veio hoje aqui através do Espaço Avenida Quântica, Vive Lá, Luiz Lá? Levanta a mão. Nossa, é bastante gente. Então, muito obrigada pela confiança, muito obrigada pela presença. Até uma próxima oportunidade.